Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada e para quem está aqui presente. É, Boa madrugada também, né, para quem for ver de madrugada. Eu vou começar a apresentar aqui umas coisinhas para a gente começar falando. Deixa eu lembrar onde eu apresento. É aqui. Apresenta a tela inteira. Depois eu apresento a tela normal. Ó, todo mundo já tá vendo o que eu tô vendo? Sim, Sim. Ó, pessoal, eu acho que todo mundo tem acesso a isso, né? Às vezes eu não consigo acreditar que todo mundo consiga entrar no Drive, né? Então hoje eu acho que eu vou ter uma certeza, né? Então, o formulário que eu já falei para vocês na aula passada tá pronto, tá aqui, né? É só acessar, então, entrar no material alunos, né? Na parte de história, né? João, slides, né? Que eu dividi os slides, né? E está na aula 17, política interna, tá? Que foi o dia que eu soltei o formulário. Ó, alguém pediu para entrar. Deixa eu ver quem é. Ah, eu travei de novo. Hum, ai. Gente, espera um pouquinho que eu travei. Não tô vendo nada. Ah, é o Henrique. Oi, Henrique. Não sei se você já entrou. Travei. Ó, então, desse jeito, é só clicar então que entra, porque teve alguma vez alguém que acabou me chamando no particular e falou que não estava conseguindo acessar, né, o formulário. Então, tá aqui o formulário, eu acabei entrando, né, na parte que eu consigo editar, né? Eu acabei falando dele na última aula, né? Mas só reforçando, né? São 15 questões, então ele é mais voltado agora para a FUVEST, né? Vocês vão ter um bom tempo para fazer, né? Tendo em vista que ele vai fechar. Tem um mês, né, praticamente para fazer, né? Mais de um mês, né? Que eu postei ele semana passada, mas hoje praticamente vocês estão vendo ele, né? É liberado para vocês. Então ele vai ficar disponível até o dia 13/9, né? Que é o dia que eu acho que eu vou ter terminado praticamente de falar do Brasil Império, né? O dia que eu acho. Se eu achar que não vou conseguir, eu dou mais uma semana para vocês. Como a gente fez, no mesmo esquema, né? Tudo bem dialogável, né? Maleável, e a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Se por acaso eu não conseguir, né, dar todo o conteúdo do Brasil Império, né? Mas até esse momento, né, espero que eu consiga, nossa aula de revisão, então, o dia que a gente vai ler e discutir as questões do formulário, ela está marcada para o dia 17/9, tá? É, e é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, vocês já têm acesso ao formulário. As questões abertas, elas estão misturadas com as questões fechadas, tá? Com as questões de alternativa. Então, tem que dar uma procuradinha, né? Por exemplo, aqui a 13, a 14 estão abertas, tem outra aqui no meio que é aberta, que é a 6. As duas primeiras são abertas também, né? Então, tem que dar uma procuradinha para ver as abertas e as fechadas também. Tá tudo o mix aí, tudo bem misturadinho. Vou parar de apresentar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Queria falar sobre o formulário? Alguém que já tenha visto alguma coisinha? Essa é a hora, o momento. Eu recomendo vocês que façam um formulário, né? Mais uma vez, né? Aquele mesmo esquema, né? Quem fazer, colocar o nome e o e-mail, eu envio de novo volta para vocês, né? Comentado, né? Com os erros, os acertos, né? O que dá para melhorar, como que a gente pode pensar em responder melhor e desenvolver melhor algumas questões, né? Então, é só responder mesmo que eu mando para vocês, não tem problema. Vocês têm um mês aí para fazer, né? Eu aconselho, mais uma vez, vocês a esperar chegar no final do módulo para vocês responderem, né? Porque até as últimas 5 questões são referentes ao que a gente vai trabalhar no segundo reinado, tá? Mas era isso, né? Vocês falaram que não tem nenhuma dúvida, né? Nenhuma questão. Então, tá bom. Vou parar de apresentar aí que eu vou apresentar normal agora. Apresentar uma guia, porque aí eu consigo ver o chat.
Gente, hoje meu computador tá muito travado, muito travado. É que travou de novo pra mim. Hum. Gente, espera um pouquinho que travou, não sei se vocês estão vendo já. Ah, pronto, voltou. Deixa eu fechar aqui o formulário e fechar a pasta para ver se fica melhor, né? Dando continuidade, então, para o que a gente está falando, então, de segundo reinado, né? A gente viu na última aula o golpe da maioridade que foi dada pelo Dom Pedro, junto com os. Vamos ver se alguém lembra. Com os liberais, exatamente, né? Então os liberais se aliaram ao Dom Pedro II e deram o golpe da maioridade, maioridade que fez com que ele assumisse o controle do Brasil aos 15 anos de idade, né? Bem importante então falar, né, disso, né? Hoje, falando agora um pouco das revoluções, né, e voltando também um pouco para aquela aula de revoluções que a gente, de revoluções, não, de revoltas, né, que aconteceram no Brasil, né, como a Sabinada, a Cabanagem, né, a Farroupilha, né, essas são as mais conhecidas, né, que a gente acaba sempre mencionando, né, mas também tem a dos malês, né, que é bem importante, né, particularmente é a que eu mais gosto, né. Vocês conseguiram perceber que uma coisa bem diferente, essas revoltas são bem diferentes das revoltas coloniais, né? Quando a gente fala das revoltas coloniais e fala das revoltas imperiais, né, a gente consegue ver um maior consenso ali, né, uma coisa um pouco, não que nada era homogêneo ali, né? As coisas sempre eram heterogêneas, né? Mas na questão, quando a gente fala da colônia, né, a gente vê as pessoas ali, os colonos do momento, que não é nem um país ainda, o Brasil, né, uma colônia apenas, eles sempre são mais unidos com os prós deles, né? Lógico também, né, que as revoltas deles não dão um andamento muito grande, né? Não chegam a ser ter grandes conquistas, né? O poder ali do império naquele momento sempre barra essas principais revoltas que acontecem, né? Mas dentro do império é um pouco diferente, né? Porque aqui já se está se construindo uma identidade nacional que é muito importante, né? Então, por exemplo, alguma dessas revoltas que vão acontecer, por exemplo, a cabanagem que aconteceu ali no Grão do Pará, né? Como a gente pode observar ela, né? A gente observa que ela acontece ali, né? Tem um começo, né? Mas as próprias pessoas que estão organizando fazer aquela revolta, né? Elas não chegam num consenso, né? E é o que vai acontecer aqui nesse momento no segundo reinado com essas outras revoltas, né? Elas não têm uma unidade de revolta muito grande, né? E é um motivo de falha, né? Que acontece nelas, né? Tem muita discussão que não dá certo, né? Ora, os irmãos Vinagres ali estavam fazendo o que eles queriam praticamente na revolta da cabanagem, né? E acaba não dando certo, né? Eles acabam nem tendo o poder que eles queriam, né? Falando agora diretamente, falando dessa dualidade, na verdade, porque a gente consegue perceber que, na verdade, os estados não estavam mais discutindo diretamente com o Rio de Janeiro, né? Mas grupos dentro de algumas províncias estavam questionando o poder moderador, né? O poder centralizador, né? Que vinha do Rio de Janeiro, né? Então, eram grupos seletos de pessoas que estavam discutindo e agora a gente ainda continua falando, né? Por exemplo, a guerra aconteceu na Bahia e tal, né? Mas na verdade não era uma guerra de todos os baianos, né? Até porque, por exemplo, falando de guerras na Bahia, né? Não era ali uma unidade, né? Que a Bahia era contra já o segundo reinado, né? Ou o período regencial, como a gente viu, né? Haviam discussões, né? Políticas muito importantes, né? E faziam com que as pessoas ficassem um pouco mais distanciadas, né? Por mais também, né, que essa política, né, essa questão política que as pessoas questionavam e conversavam muito, uma hora conservador, uma hora liberador, faziam com que, na verdade, essas pessoas apenas queriam poder, né, do que de fato ter as ideias dela ali postas em prática, né?
A Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco no ano de 1848, é interessante, né? E é importante, né? Porque quando a gente fala de Pernambuco, Pernambuco no período colonial e no primeiro reinado, no segundo, não, no primeiro reinado, até o primeiro reinado, é um palco importante também de revoltas importantes, né? Eu queria que vocês me lembrassem quais são essas revoltas que acontecem, né? Revoltas importantes, pelo menos três, né? Acho que foram três que a gente trabalhou. Quais são as principais revoltas que ocorrem em Pernambuco? Vamos acordar, pessoal. KKK. Hoje é sexta-feira. Pessoal, quais são as principais revoltas que acontecem em Pernambuco? Lembrando que Pernambuco, Recife, Olinda. Ninguém lembra? Não. Tudo bem, então. A dos barcos lá, né? A dos mascates, né? A primeira que a gente trabalhou é, foi a dos mascates, né? E essas revoltas que aconteceram em Pernambuco, né? Essas revoltas anteriores à Revolução Praieira, né? Elas denotam uma continuidade de algumas ideias que circulavam em Pernambuco e que são de extrema importância para a gente discutir aqui, né? Porque, ora, quando a gente fala da Guerra dos Mascates, por exemplo, né? Que aconteceu, né? Que foi entre as cidades de Olinda e Recife, né, onde Olinda tinha um controle muito maior, né, dos fazendeiros, né, dos portugueses do Brasil ali que comandavam Olinda, né, e os portugueses de Portugal que comandavam Recife, comandavam aquela parte do comércio, da escoação de alimentos que entravam, né, e tal, né, e essa briga por eles por controle, né, de tentar colocar impostos para o outro pagar, né? E um poder que entra, na verdade, sempre vai privilegiar quem? Os portugueses naquele momento, né? Vendo tudo isso, dentro desse contexto, quando a gente fala dessa revolta, a gente lembra que Recife virou, por exemplo, a capital de Pernambuco, né? E Olinda virou, fica sempre uma cidade de segundo plano, né? E era uma cidade muito mais importante, claro, né? Que Recife, propriamente dito, nesse período, né? A gente vai ter a Revolução de 17, né? E a Revolução de 17, a insurreição pernambucana, né, que também são revoltas muito importantes para Pernambuco, né, e que mostram, né, sempre essa insatisfação muito grande, né, com o poder moderador, né, e tal, né. Só achei as dos mineiros, né, não, tiveram outras também, né, várias. Revolução praieira, né. Vocês me perguntam, né, vocês que estão aí de frente à praia, né, por que Revolução Praieira, né? É, tinha em Pernambuco, lá em Recife, tinha uma rua que se chamava Rua da Praia. Nessa Rua da Praia tinha um jornal que se chamava, eu anotei ele aqui, eu queria tanto lembrar o nome dele, eu esqueci o nome dele. Se chama Jornal Diário Novo, né? Eu gosto muito de jornais, gente. Pesquiso com isso, então gosto muito, né? Então tinha um jornal ali chamado Diário Novo, né? Que era um jornal muito importante, um jornal de teor liberal, né? Que circulava ali pela cidade, né? A Revolução, então, ficou praieira, né? Pelo nome da rua onde ficava esse jornal liberal, né? Jornal que não era só um jornal, né? Um jornal qualquer, né? Dentro da empresa ali onde se fazia o jornal, né, haviam discussões importantes das pessoas que faziam parte do Partido Liberal naquele momento, né? Mas quais foram os principais fatores, então, para acontecer a Revolução Praieira, né? Um dos principais fatores, né, a miséria das camadas populares, né, a gente tem que lembrar, né, que o Nordeste sempre está sendo deixado de lado, né, nessa nova política brasileira, né, até porque, por exemplo, nesse momento, né, a gente já tem um nascimento do café, né, uma expansão cafeeira muito grande, né, e que não atinge o Nordeste, né, de fato, né, atinge mais o Sudeste aqui do Brasil, né, então o Nordeste está sempre deixado ali de escanteio, né? Porque já não é o ouro, a mina do Brasil ali, né? Os olhinhos de diamante já não é mais o Nordeste.
o centralismo do governo imperial com o poder moderador. Ora, eu falei para vocês que o Dom Pedro II mudou um pouquinho esse poder moderador, tentando fazer com que os conservadores, os liberais, ora, cada um é, tomasse ali as rédeas, né, do parlamentarismo às avessas, né, mas esse poder moderador ainda interferia de uma maneira muito forte, né, nas questões ali de toda a província, de todas as províncias, né. Tendo em vista que essa revolução tem o seu estopim quando o Dom Pedro II nomeia a pessoa, o presidente da província, né? Que é uma pessoa que os pernambucanos ali de Recife não vão aceitar, né? Não gostam dele, né? O controle do comércio atacadista por comerciantes portugueses, né, era uma coisa de grande insatisfação dos brasileiros já nesse momento, né, porque a gente viu, por exemplo, na Guerra dos Mascates, que esse era um ódio, né, dos portugueses do Brasil daquele momento, né, e hoje dos brasileiros desse momento já, né, já é uma coisa que está ali, né, é um ódio que está gerando, né? Porque na Bahia tem coisas similares também, né? Na Conjuração Baiana, por exemplo, né? O pessoal baiano também não gostava dos portugueses, né? E essa xenofobia é sempre alimentada, né? Sempre alimentada. E ora por quê? Porque os portugueses sempre são beneficiados aqui no Brasil, né? Por mais que o Dom Pedro tentasse fazer esse papel conciliador, né, de tentar conciliar ora liberais, ora conservadores, né, ele não tinha, ele sempre privilegiava, na verdade, os conservadores, né, que sempre eram mais os portugueses, né, é, outra coisa que deixava as pessoas um pouco mais irritadas, né. O domínio também da família Cavalcante em Pernambuco, né, tem outras famílias também, né, mas que são essas famílias, né? Elas detinham uma grande concentração latifundiária, né? Por exemplo, a família Cavalcante, ela tinha um terço, né, das terras, um terço das terras de Recife, ali do Pernambuco, né, estavam na família Cavalcante, né? Então, essa questão, né, de muitas terras estarem em poucas famílias, né, também era uma coisa que gerava muita insatisfação ali para as pessoas, né? Da Revolução Praieira para os pernambucos, né, para o pessoal que morava ali em Recife, né? Quais são as características dessa revolta quando a gente fala dela, né? Ela é liberal, liberal, liberal. E é isso que a gente tem que ter em mente, que ela é liberal. O último tópico está falando que ela tem uma influência do socialismo utópico, né, da primavera dos povos que aconteceu na Europa, né, da revolução ali da Revolução Francesa de 48, né. Quando a gente fala desse socialismo utópico, a gente tem que ter em mente que não é o mesmo socialismo, as mesmas teorias ali que o Marx ainda estava fundando, né. Porque, ora, nesse mesmo ano, por exemplo, saía, né, o Manifesto Comunista, né, o aclamado aí que todo mundo deve conhecer, né, o Manifesto Comunista do Karl Marx, né, o mesmo ano que saía, né, em 1848, né. Esse socialismo utópico tem muito mais a ver com a questão, né, das classes populares, né, de tentar pensar, né, uma maneira de uma economia melhor, né, talvez para se viver, né, de um pouco mais de justiça social, talvez, né. E essa revolução praieira tem alguns desses fundamentos, né? Fundamentos de que essas pessoas ricas poderiam pensar, a gente é tão rico, né? Pode dar oportunidade para as pessoas pobres, né? Um pensamento mais nisso, né? Um pensamento louco também, né? Porque essa revolta é uma revolta liberal e não uma revolta socialista, por mais que tenha influência desse socialismo utópico, né? Ela queria também colocar um republicanismo, né, federalista, né, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eles eram anti-lusitanos, claro, né, anti os portugueses, né, anti ali pessoal, né, e tinha um teor nacionalista muito grande nessa Revolução Praieira, né. Quem eram os líderes? Era o deputado Nunes Machado, o capitão Pedro Ivo, né, que acabou sendo morto, dando spoiler já da revolta, a revolta fracassa, né, ela consegue ficar ali por 2 anos, né, fazendo uma gestão por 2 anos, né, mas não dá certo. E o Borges da Fonseca, né, que é um jornalista muito importante, né? Dentro dessa revolta, alguns aspectos que são importantes falar é que ela começa, na verdade, com uma intenção da elite, na verdade, né? Uma elite que não era tanto elite assim, né? Que questionava domínios muito grandes de outras famílias também, né? Na medida em que
camadas populares foram fazendo parte, né, desse movimento, a elite começa a sair e deixar esse movimento virar um movimento popular. Porque no primeiro momento, esse movimento tinha em mente manter a escravidão, por exemplo, né? E num segundo momento, até alguns escravos, né? Já no primeiro momento, e alguns escravos também participam dessa revolta, né? Porque alguns coronéis, né, do período colocam alguns escravos para participar da revolta ali, né? Meio que obrigados, né? Já no segundo momento, alguns escravos começam a participar desse movimento por livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea, desse movimento, né? Uma coisa interessante também, que sempre costuma falar em provas, né, é do tal Manifesto ao Mundo, Manifesto do Mundo também, que foi lançado com essa Revolução Praieira, né? Esse manifesto ele é muito importante porque ele mostra características muito interessantes para o período, né? A gente viu, por exemplo, que o Dom Pedro I lidava muito mal com a imprensa nesse período, né? E o Dom Pedro II tentava ali lidar, né? Mas também não conseguia muito bem, né? Com a imprensa também nesse período, né? E o Manifesto ao Mundo, que era o manifesto, né, desses líderes, né, da Revolução Praieira, né? Pedia, por exemplo, liberdade de imprensa. Era um manifesto que você lendo ele, você percebia claramente uma grande xenofobia, né? Eles queriam expulsar, né, os portugueses ali de Pernambuco, né, praticamente, né? Mas como vocês conseguiram ver, né, eu falando aqui para vocês, esse movimento, quando começa a ter, era um movimento que poderia ter dado certo, né? Mas porque ele funciona durante 2 anos, né? Mas quando começa camadas populares a participarem dele, o pessoal então da elite começa a sair, o que fica mais fácil o controle pelo poder imperial, né? O poder moderador consegue assumir novamente o poder aí de Recife, de Pernambuco, né? E fazer o que ele queria ali, né? Colocar os presidentes da província que ele queria, né? E tal, né? Mais ou menos nesse panorama aí da Revolução Praieira de 1848. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, eu tinha esquecido o nome das outras revoluções, gente. A Revolução 17 e a Revolução do Equador, que acontecem antes dessa, né? Que tem o padre, que eu esqueci o nome também. Não sei por quê. Deixa eu ver. Então isso, né? Eles fazem a deposição do presidente da província naquele momento, né? E instauram uma província separada aí do Brasil, né? Que não dá certo, né? Por questões óbvias, né? Dom Pedro aí com seu poderzinho moderador interfere, né? Mostrando aqui um mapa para vocês verem, né, que ela teve um teor bem praieiro mesmo, né? Começou na praia praticamente, né? Uma grande adesão em Pernambuco nessas partes da praia, né? E ela se alastra também para dentro, né, do Pernambuco aí, né? Dentro do estado de Pernambuco, da província nesse momento, né? E é importante falar também, né? Porque por mais que depois o poder moderador, o poder imperial consegue tomar novamente o controle ali de Olinda, Recife, né, essas cidades que são bem importantes nesse movimento, né, o movimento se alastra, né, para dentro também de Pernambuco, né, mas já não com tanta força, né, como tinha nessas cidades, né, ora, essas cidades que eram as cidades mais importantes, né, de Pernambuco nesse período, né, outras cidades não teriam o mesmo impacto como numa capital, né. Uma questão. Eu vou ler essa questão para vocês, a gente tenta discutir, né? As ideias de Marx e Engels, em suas propostas transformadoras de participação popular, influenciaram a Revolução Francesa de 1848, né, a Primavera dos Povos na França, né, e repercutiram no Brasil, claro, né, repercutiram muito. Esclareça o que foi a Revolução Praieira e precise no seu desfecho. E aí, se eu perguntasse para vocês o que foi a Revolução Praieira, então o que vocês responderiam? Hoje o pessoal tá dormindo. Vai ter outra questão, então eu vou mostrar a resposta, né?
Então, é um movimento de críticas sociais, né, influências socialistas que contou com o apoio de ruralistas ligados ao Partido Liberal, né, como bem falei para vocês, né, ela começa ali na Rua da Praia, na sede do jornal Diário Novo, né, que é bem importante, né, que defendia o voto universal e outros, né, outra proposta deles também era o voto, né, aquela questão do voto da Constituição de 24, né, pelo Dom Pedro I, né, da questão daquele voto censitário, já não era muito viável, né, para o pessoal, né, e outros, né. O movimento não teve maiores consequências ao governo, né, sendo repelido, né. Então foi uma revolta que conseguiu ali ser contida, né. Não como as outras revoltas que a gente acabou vendo, né, nas últimas aulas, né, como por exemplo falar de novo dela, né, da cabanagem, a Sabiná, da Farroupilha, né, que como eu falei para vocês foram revoltas que mexeram estruturalmente, né, com o Brasil naquele momento, né, naquele momento regencial, né, e duraram durante um período de tempo grande, né. Ora, a Farroupilha durou 15 anos praticamente, né, e só foi ali, né, terminou, né, quando o Dom Pedro II assumiu, né, de fato, o governo, né, e ele conseguiu ali, né, fazer com que a revolta parasse, né. A Farroupilha foi uma questão de parar. Quando a Farroupilha para, né, a revolta, né, tem uma discussão grande, né, tem sempre um diálogo ali com o pessoal, né, lógico que não se tiram características de guerras mesmo, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por conta da revolta Farroupilha, né, mas quando a gente fala da cabanagem, por exemplo, né, é bem diferente, né, o que acontece com ela, por exemplo, né, quando a gente lembra de 30 mil pessoas, né, que foram mortas naquela província, uma província grande, né, mas pouco populosa, né, não era muito é, não tinha muita gente ali que morava, né, matou praticamente, né, 30% ali, né, da província, né, das pessoas que moravam na província, né, e muitas vezes pessoas que não estavam nem ligadas, né, com a revolta também, né. Essa revolta não teve grandes desfechos, né, como essas outras, né, mas é uma revolta importante porque ela segue ideias, né, que não estão só no Brasil, né, mas ideias também que estão no mundo, né, na Europa, por exemplo, né, como eu falei para vocês, aquela inspiração do socialismo utópico, né, é bem interessante essa revolta por conta disso, né, desse contexto, dessas características, né, e até do próprio Manifesto ao Mundo, que é bem importante e bem interessante, né. Eu acho que deve ter ele disponível aí no, na internet. Agora a gente entra de fato na aula de hoje, né, no Segundo Reinado, continuando a falar dele, né, do período de 1840 a 1889, né, ano que termina com o golpe de dos republicanos. Gente, foi. Eu coloquei um quadro aqui bem interessante. Eu gosto muito desse. O Vitor falou assim, professor, mas como teve influência socialismo se o liberalismo estava com força, né? É uma coisa meio que mesclada, né? Essa revolta, por exemplo, ela é liberal, mas ela tem algumas características socialistas, né? Não eram todas, né? Até porque o que era liberal naquele momento é liberal, é diferente, né, do que a gente entende como liberal hoje, né? Por exemplo, né, os liberais na República, né, vão ser muito mais ali ligados a coisas nacionalistas, né, do que hoje, por exemplo, eles são ligados a privatizar tudo, né. Então eles têm a utilização só de algumas ideias ali, né, dessa questão, por exemplo, de alguns ricos, né, abrirem um pouco mão, né, dos bens que eles têm. Ora, aquela família Cavalcante que detém tantas terras, né, dá algumas terras para as outras pessoas também cultivarem, né, e ganharem dinheiro com isso, né. Eram alguns pensamentos mais ligados com isso, né? Mas não tirava a característica dela de ser liberal, né? De pensar no republicanismo, federalismo, né? E tá ligada aí com as pautas daquele momento, né? Dos liberais daquele momento, né? Que era muito mais ligado com pautas de poder, né? Os liberais ali com os conservadores discutiam muito questões de poder, como a gente viu na última aula, né? Ora, da onde surge, por exemplo, aquela frase, né, que todo mundo fala, né, ó, políticos tudo farinha do mesmo saco, né? Desse período, né? Porque praticamente
pensamentos políticos desse momento, né, vão se diferenciar tanto por características ali mínimas, né, de ser liberal, de ser conservador, né? Lógico que tem uma grande importância ser liberal e ser conservador nesse momento, né? Mas a luta, porque todos eles pertenciam, na verdade, à elite rural. Então, que todos eles ali estavam querendo era poder e prestígio, né? Dentro dessa revolta ali, falando praticamente de Pernambuco ali em Recife, né? Que se quer com a revolta, né? Ganhar a revolta, né? Tá no poder, né? Mandar ali no que vai acontecer. Deu para pegar? Deu? Ai, que bom. Agora a gente entra falando um pouco dessa questão externa do Brasil, né? Eu coloquei esse quadro, né, que é Dom Pedro II sendo aclamado pelo povo no Rio de Janeiro durante a questão Christie, por Victor Meireles em 1864, já no final da questão Christie, né? É, essa questão Christie, eu até anotei aqui também, uma outra coisa que eu queria falar. Porque eu falei na Revolução Praieira o forte teor nacionalista, né? E quando a gente fala desse forte teor nacionalista, tenho certeza que vocês já devem ter visto isso com o Sérgio, né? Porque o Dom Pedro II está muito ligado, né, com esse romantismo, né, que começa aí nesse momento, né, que tem ali esses seus principais autores, né, e tal, né, mas não só isso, porque ele está preocupado também com a construção de uma identidade, né. Ora, todos os países já têm ali a sua identidade, né, a sua história contada, seus livros de história, seus teóricos que falam sobre a história de qualquer país, né. E o Brasil ainda praticamente não tem isso, né? Nesse momento, por exemplo, né, que se tem aquela ideia daqueles livros mais antigos de história, né? Que se ainda a gente for folhear ali para 2000, 1900, sei lá, né? 1980 ainda tem muito dessa ideia, né, daqueles três rios, por exemplo, né, um rio era o branco, um rio era o negro, e outro rio era o indígena, né, e junto surge aquela mixigenação e surge o povo brasileiro, né, harmoniosa, né, sempre frisando nisso, né, que aconteceu muito de maneira bacana, né, quando a gente bem sabe, né, que não aconteceu assim, né, dessa forma, né. Mas essa construção da identidade é importante, né? Só falando alguns pontos aqui para a gente entrar na questão Christie, né? Em 1827, por exemplo, tem a criação das faculdades de Direito em Olinda e em São Paulo, né? Faculdades importantes, né? Em 30 vai ter a reformulação das faculdades de Medicina que já existiam no Brasil, né? Em 38 tem a criação do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, né? O IHGB, né? Que é muito importante nesse período também, né? Onde a elite econômica e literária estava ali, né? Fazia parte, né? Onde abrigou os romantistas, né? Em 40 também, né? A criação da historiografia, de uma historiografia brasileira que legitima o Brasil, né? A tal da mixigenação harmoniosa, como eu falei para vocês, né? A promoção de uma cultura genuinamente nacional, né? A memória como uma questão de estratégia também, né? Ele tentando ali falar, né, dessa origem dos brasileiros, né, e tal, né? Bem bacana falar. Eu não vou ficar falando tanto assim do romantismo, vocês já devem ter discutido muito isso, né? Falado muito isso, vocês tiveram várias aulas falando sobre isso, né? Vários seixos, então, né? Mas é uma identidade, né, que se cria, né? E se um dia, né, por exemplo, o Luís XVI na Revolução Francesa, vocês já devem ter visto isso, né, com o Emerson também, né? Se algum dia ele gritou mesmo, né? Eu acho que ele não gritou, né? Mas se ele tivesse gritado, né, eu sou o Estado, né? O Dom Pedro II teria gritado que ele é a ciência, né? Porque a ciência nesse momento, né, é muito divulgada por ele, né? Como eu falei para vocês, ele é muito puxado, né, para o que era a Dona Leopoldina, por exemplo, né, muito ligado com essas coisas de literatura, né, e tal, né, com artes em geral, né, que são bem importantes, né. Falando da questão quiche, né, esse quadro que eu estou mostrando para vocês, ele representa muito mais a verdade, né, do que alguma coisa faliciosa, né. Com essa questão, os brasileiros passaram a olhar o Dom Pedro com outros olhos, claro, né, porque dando spoiler mais uma vez do que foi essa questão, né, o Dom Pedro teve uma conquista muito importante, né, dentro dessa questão.
Deixa eu passar e a gente começa apresentando, porque não tem como eu falar se eu não falar, né? Se eu não apresentar. Foi. Então, falando agora da política externa, né, a questão Christie, de 1861 a 1865, né? Quem era Christie, né? Eu estou falando de questão Christie, acho que vocês não, nem sabem quem era Christie, né? Então, o William Douglas Christie, né, era o embaixador britânico no Brasil, né? Vocês lembram, né, que a Inglaterra tem um papel muito importante na história do Brasil, né? Desde o início ali, quando a família imperial foge ali de Portugal e vem para o Brasil, né? Escoltada pelos ingleses. A gente lembra dos tratados de aliança e amizade, de tentarem ali talvez pensar em parar o tráfico negreiro, né? A gente tem com o Dom Pedro, né, mais uma vez, né, ele assinando que esses acordos, né, comerciais de amizade e aliança continuariam por um longo período, né, e ora, isso demonstra um extremo desgaste para o Brasil, né, produtos, por exemplo, que eu já falei isso para vocês, né, produtos, por exemplo, que não faziam parte da nossa realidade estavam aqui circulando livremente, né, os esquis, por exemplo, né, o Brasil nem leva direito, né, mas estavam aqui, né? Era um luxo ter isso, por exemplo, né? Então são essas questões, por exemplo, taxas alfandegárias que eram pequenas para a Inglaterra, né? E outras questões que vão desgastando o Brasil com a Inglaterra, né? Então, qual é a definição dessa questão, né? É um incidente diplomático para esquiar nas dunas, pode ser, né? O pessoal ali do Maranhão, né, do Nordeste, né? Então, a definição é um incidente diplomático entre o Brasil e a Grã-Bretanha, né? Brasil de Dom Pedro II e Inglaterra da Rainha Victória, o período victoriano, né? Que vocês devem bem ouvir falar muito da Rainha Victória, uma figura bem importante aí dentro da história, né? Emblemática, né? E tal, né? Então, quais são os antecedentes? Inauguraram esse. Ai, meu Deus, mano. Quais são os antecedentes, né? Então, as pressões da Inglaterra contra esse tráfico negreiro, né, são assim de extrema importância, né, para isso, né? Quando a gente fala da expansão cafeeira no Brasil, né, que já denota também um possível ali uma abolição do tráfico e não uma abolição da escravidão, né? O Brasil, quando começa a entrar na parte cafeeira, tem um aumento muito grande, né, da taxa de escravidão no Brasil, né? Não só da taxa de escravidão, mas das taxas, por exemplo, de pessoas que desembarcam da África dentro do Brasil, né? Um período que aumenta absurdamente, né? Porque o café, como a gente bem vai falar na próxima aula, vira uma economia própria. A gente já teve a economia da cana-de-açúcar, a gente já teve a economia do ouro, a gente já teve uma economia ali um pouco menor, claro, né, do algodão também, né, que a gente acabou não discorrendo sobre, mas ali o Nordeste também vendia algodão, né, plantava algodão, né? E aí a gente vai ter a grande economia do café, né? Que é uma economia que vai render aí por anos, né? Muito dinheiro, né? Até, por exemplo, do século XX, né? O início do século XX, o café dá muito dinheiro para o Brasil, né? Quase 100 anos aí de café, né? Então, o tráfico com isso, né, com essa nova economia em expansão, só aumenta, né? E essas pressões da Inglaterra, né, fazem com que, né, surjam, por exemplo, aquelas leis para inglês ver, né, com que o Brasil, a gente vai parar a escravidão, mas na verdade não para, né? É quando os navios negreiros chegam no Brasil, por exemplo, né, vende-se os escravos, né? Alguns escravos são acolhidos pelo governo, né? Porque não podem ser vendidos, né? E acabam ali trabalhando, né? Tendo que trabalhar, né? Não tem outra realidade ali para eles, né? Trabalhar nos engenhos, né? Trabalhar em várias outras camadas aí, né? Ou para as mulheres, né? Muitas viram prostitutas, por exemplo, né? Nesse sentido, né? E é um absurdo, né? Deixa eu ver aqui.
Outra questão, a gente vai ter a tarifa Alves Branco em 1844, né, que é uma tarifa que coloca, na verdade, as tarifas alfandegárias todas a 30%, né? Não existe mais, por exemplo, uma concessão bacana para a Inglaterra, né? Ora, a Inglaterra pagava o quê? Eu acho que não era nem 10, né, por cento que ela pagava das tarifas alfandegárias dela, né, para chegarem coisas aqui no Brasil, né? Então, essa tarifa do Alves Branco estimula isso, né? Faz com que todos os outros países, né, independente de outros, qualquer outros acordos anteriores, passam a pagar a mesma tarifa alfandegária, né? E isso já começa a gerar atritos, né, ali, né, com a Inglaterra, né? Ó, Brasil, tanto te ajudei, agora você não tá me ajudando, né? Acho que chegou o fim, né, Inglaterra, né? Outro também, né, o Bill Abden, né? Não sei falar direito esse, né? De 1845, né, fez com que, por exemplo, o tráfico negreiro fosse abolido, né, onde a Inglaterra, por exemplo, interviu, né, em vários navios, né, que estavam carregando negros, né, para trabalharem como escravos dentro do Brasil, né. Esses antecedentes vocês conseguem perceber, por exemplo, né. Então a Inglaterra pressionava contra o tráfico negreiro, mas fazia tráfico negreiro. Não, a Inglaterra não fazia esse tráfico negreiro, né? Quem fazia o tráfico negreiro aqui era o Brasil, né? A Inglaterra já estava tentando se livrar disso, né? Que ela estava ali tentando vender os produtinhos dela, né, e tal, né? E o tráfico negreiro é um grande empecilho, né? Para ela se tornar uma grande economia, né? Então, ela tenta fazer com que o Brasil, né, que foi um dos últimos países, né, a abolir não só a escravidão, né, mas o tráfico também, né, porque mesmo depois disso o tráfico continua, né, uma loucura. Para tentar acabar, né, com isso, né, já era outra fase, né, agora é a fase da gente ir lá realmente explorar a África, né, já tá chegando nessa fase praticamente, né, porque assim ficava bem vista internacionalmente. Exatamente, né? Ela ficava também bem vista internacionalmente, né? Não tanto, né? Como a gente fala, quando a gente fala da Inglaterra também, né? Desses primeiros ministros que foram aí, né? Winston Churchill, por exemplo, né? A Margaret Thatcher, né? Eles eram, né, pessoas ali que lucravam horrores, né? Por exemplo, com aquela parte da África, né, com diamantes, dinheiro e tal, né? Então, pessoas bem problemáticas também, né? Mas eles queriam, não quer dizer querer o final do tráfico, querer o final da escravidão, né? Não são coisas que estão ligadas intimamente nesse momento, né? Lógico que uma coisa interfere na outra, né? Mas não tem uma ligação tão. Proibir o tráfico não vai proibir a escravidão ainda, né? Mas vai se pensar em proibir a escravidão, claro, né? Mas esses são os antecedentes, né? Os incidentes agora, né? Em 1861, né, foi o ano que de fato começa essa questão, né? Um Brasil britânico, né, que estava ali com algumas coisas, não lembro direito o que foi. A última lei abolida da escravidão, a de Arbit, não. A última lei abolida da escravidão foi com a Princesa Isabel, que ela para a escravidão mesmo, né? Que é um dos motivos dela cair também, né? Essa lei é a lei do ventre livre, né? Que fazia a primeira lei do ventre livre, né? Que fazia das crianças, né? E tal, né? E depois uma lei é, de acabar mesmo a escravidão, né? Tem aquele momento muito emblemático, né? De que os senhores de engenho, por exemplo, queriam, né, que eles fossem ressarcidos, né? Por exemplo, quando esses escravos são não tem mais escravidão praticamente, né? Mas é tudo meio que na lei praticamente, né? Porque essa escravidão ainda continua, né? Não que de fato seja uma escravidão, né? No nome, né? Mas ela continua, né? Porque qual vai ser a realidade desse negro que para, né? A escravidão, né? Né? Não tem realidade, né? Não tem trabalho, né? Então a escravidão praticamente continua, né? Mas é com a Princesa Isabel, né? Que termina a escravidão, né? Mas voltando aqui à questão Christian, a gente vai ter uma aula, pessoal, sobre a escravidão. Tenhamos calma. É, em 1861, né, um navio britânico é saqueado, né, após o naufrágio dele na costa no Rio Grande do Sul, né? Então ele estava cheio de algumas coisinhas ali, eu esqueci agora o que eram, mas as pessoas ali do Rio Grande do Sul vão ali e saqueiam esse navio, né? Ora, isso é uma coisa muito mal vista
por, pelo Christ, né? Lógico, né? Ele vai querer então que o Brasil pague, né, isso que foi saqueado, né? Dom Pedro II não vai querer pagar, né? Outra coisa que aconteceu também, outro incidente, né, é que três marinheiros britânicos são presos no Rio de Janeiro, né, por desacato e desentendimento com a polícia brasileira, né? Na verdade, esses três britânicos, eles estavam meio bêbados, né, e brigaram com a polícia, né? A gente percebe, por exemplo, uma coisa que não podia se fazer, né, tendo em vista que aquelas leis de tratado de amizade faziam com que, por exemplo, o Brasil é, os ingleses que aqui residiam não podiam responder diretamente à justiça brasileira, né, à justiça portuguesa, né, e sim responder diretamente à justiça britânica, né, nesse momento, né, e isso não acontece mais, né. Ora, eles são presos, né, pelo no Rio de Janeiro, né, presos, né, pelo Brasil, né, praticamente por brasileiros, né, e isso não podia acontecer, né. Então, quais são as consequências dessa questão Christian, né? O Dom Pedro II ele não vai atender às exigências do Christian, né? E quais são essas exigências, né? O Christian vai querer, por exemplo, que como eu falei agora, né, que o Dom Pedro pague o que alguns brasileiros no Rio Grande do Sul roubaram no navio que naufragou, né? O Dom Pedro não vai pagar, né? Ele acha que, né, aconteceu, né? Então ele não vai pagar, né? Eles também não gostam, claro, disso, né, dos três marinheiros sendo presos, né, mas não questionam tanto, né. Mas a questão do navio é muito questionada, né. E o Chris surta, né, ele tem um surto muito grande, né. E é interessante observar, através desse surto dele, que ele era embaixador e não um primeiro-ministro, né, para tomar uma decisão tão brusca como ele toma, né. Então ele ordena uma represália, né, da Marinha Britânica, né, que fecha o porto do Rio de Janeiro. Eles simplesmente fecham o porto, nada entra, nada sai. Eles fecharam o porto, além de apontar canhões, né, diretamente para a capital do Brasil nesse momento, né, para o Rio de Janeiro, né, capital ali do Rio de Janeiro, né. Se isso não é um pedido de iniciar uma guerra, eu não sei o que é, né? Praticamente, né, começar uma guerra por conta do navio naufragado, né, ali, né? Sem contar também que o Chris manda confiscar 5 navios brasileiros, né? É, o estopim pro Dom Pedro, né? O Pedrinho fica pistola, né, com esses acontecimentos, né? Nesse momento, no Brasil, nesse século, a gente lembra que não existe ONU, não existe nenhuma organização que tente resolver conflitos externos, né, com países, né? Então, nesse momento, por exemplo, quando alguns grandes países têm questões assim externas, né, eles tentam ali, né, resolver, né, colocar uma outra pessoa, né, para arbitrar, né, mas uma pessoa parcial ali, né, e tal, né? Em 1863, o Dom Pedro vai cortar relações diplomáticas com a Inglaterra, né? Ele corta relações de uma forma muito brusca, né? Tendo em vista o que o Christ fez, né? Ele fecha a embaixada no Brasil na Inglaterra e fecha a embaixada inglesa no Brasil, né, por exemplo, né? Com tudo isso, né, a rainha Victoria, por exemplo, vendo tudo isso, né, o Brasil, que era um país aliado, acaba virando um país que se afasta de uma maneira muito rápida. Peraí, pessoal. Ai, gente, desculpa. O periquito picou a minha mãe, mas tudo bem. Bom, voltando aqui, né? Peraí que a câmera tá ligando. E a gente já tá encerrando também, né? O Dom Pedro corta relações, né, com a Inglaterra de uma forma muito abrupta, como eu falei com vocês, né? A rainha Victoria acaba demitindo o Christ, né, por essa forma arbitrária, né, que ele está lidando com as coisas, né, uma coisa louca, né? Mas antes disso a gente tem o arbitramento, né, do rei Leopoldo da Bélgica, né, que é escolhido pelo Dom Pedro, né? Ele é tio da rainha Victoria, né? E ele tem a decisão, então, de falar quem está certo nessa questão, né? Se o Brasil está errado, né? De não ter pagado, né? O navio
né, que foi saqueado, ou o Brasil tá certo, né, porque olha o que o Christ fez com o Brasil, né, fechou o porto do Rio de Janeiro, né, o principal porto do Brasil nesse momento, né. O rei Leopoldo, então, decide dar a vitória para o Brasil. E isso é de extrema importância, essa vitória para o Brasil, né? Como eu mostrei para o quadro ali para vocês, né? As pessoas passam a olhar o Dom Pedro com outros olhos, né? Não só uma pessoa que estava interessada aqui nas questões nacionais, né? Mas uma pessoa que também que defendia o Brasil no exterior, né? Uma pessoa que estava ali defendendo os interesses nacionais em qualquer outro momento, né? Então isso é muito importante, né? O Leopoldo decretar essa vitória do Brasil, né? O Brasil, então, fica aí por um tempinho aí longe da Inglaterra, né? Mas em 1865 ele reata suas relações com a Inglaterra, né? As embaixadas são reabertas, né? E tudo isso porque Guerra do Paraguai. O Brasil precisa do financiamento, né, para começar a guerra do ele já está na Guerra do Paraguai nesse ano, né? Mas ele precisa de dinheiro para continuar na Guerra do Paraguai, né? A gente vai discutir sobre essa guerra numa próxima aula, né? É... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar da questão Christ. Ah, o Dom Pedro II, ele acaba pagando, viu, gente, no final de tudo isso, né, ali 1863, depois de 1863, mais pro final do ano, 64, ele acaba pagando para a Inglaterra, né, o valor do navio que foi saqueado pelo pessoal do Rio Grande do Sul, né. Mas é uma questão aí que, né, volta, né, a ter laços muito profundos, né? Só deixa eu olhar para ver o que que é agora e a gente já encerra a aula também. Eu acho que é uma questão, não lembro se é uma questão. Ah, é uma questão. Alguém pode ler para mim? E aí a gente termina a aula de hoje. Ah, professor, eu não achei esse slide. Professor, eu não achei esse slide. Como assim, Vitor? Ah, esse slide de hoje, só tem até a Revolução Praieira. Eu não disponibilizei ele ainda, disponibilizo depois da aula. Se vocês preferirem, eu posso começar a disponibilizar antes da aula, para vocês irem acompanhando também. Só que eu não disponibilizo com questões, né, pra gente discutir na aula, né, vocês não saberem o resultado, né, a resposta correta. Ah, então vou começar a disponibilizar antes. Vou disponibilizar antes para vocês, tá bom? Ah, perfeito, então. Quem pode ler a questão para mim, então? E a gente já encerra hoje? Eu posso. Pode ler, então, Amanda. A chamada questão Christie teve origem a partir de dois incidentes de pouca relevância, mas, no contexto das relações agro-brasileiras, na segunda metade do século XIX, atingiram dimensões graves, tendo como consequências, exceto a afirmação da soberania brasileira reconhecida pela Grã-Bretanha, b. O rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra, c. A promulgação do Bill Aberdeen, sei lá, por parte do Parlamento Britânico, d. O arbitrariamento do rei belga Leopoldo I favorável ao Brasil. Obrigada, Amanda. O Vitor acha que é a B. Mais alguém é contra o Vitor? Alguém acha que é outra questão? A Júlia está pensando na A. Alguém tem mais algum palpite? Promulgar é aquela mesma questão, né? Quando eu falei para vocês do Dom Pedro I, quando a Constituição, por exemplo, ela foi outorgada, né, e não promulgada, né, ali discutida, né, em assembleia, ali tem uma discussão em cima, né, de alguma promulgação, né, mesmo quando uma coisa dá certo, né, vai lá, né, não sei explicar o que é promulgação. Depois dá uma pesquisadinha no Google. Bom, Rua vai de A, Amanda foi de C. Vamos ver então qual é a alternativa correta. A alternativa correta, então, né, é a C.
né? Quem falou C está correto, né? Quando aconteceu essa questão Christie e o rei Leopoldo, que era tio da Rainha Victória, dá, por exemplo, a vitória para o Brasil, né? A soberania brasileira é reconhecida pela Grã-Bretanha. Eles não fazem guerra com o Brasil, por exemplo, né? E a Rainha Victória acaba demitindo, por exemplo, o Christie, né? Por essa incompetência dele, né? Então, não é essa, né? O rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, né? Tá certa essa, né? Acontece esse rompimento do Brasil e da Inglaterra, né? Eles reatam, né? Mas se reatam já em outro por conta de outro motivo, outro contexto, né? Que não é o mesmo ali dos acontecimentos, né? Meio fúteis, né? Da questão Christian, né? O arbitramento do rei belga Leopoldo I é favorável ao Brasil, também está correto, né? Tendo em vista que ele deu vitória ao Brasil, né? E a promulgação da lei Bill Aberdeen, né, por parte do Parlamento Britânico, né? Essa lei ela não é promulgada ali pelo parte do Parlamento, né? O Parlamento não tem mais nenhuma discussão em cima dessa lei, né? Vão ter, né? Eu acho, na verdade, né? Não tenho certeza para você falar para vocês, né? Mas quase uma certeza, né, que tem outras leis com outros nomes, claro, né, que vão tentar abolir, né, o tráfico negreiro, né, do que o Brasil praticava, por exemplo, com a África, né, a África como um todo, né, alguns países da África, né. Mas ficou alguma dúvida, alguma coisa? Hoje a gente encerra aqui, até porque já deu o horário da aula também, né? Semana que vem, então, a gente fala de expansão cafeeira, que é bem importante, né? Acho que vocês bem sabem disso, né? Uma coisa que continua por um bom tempo. Até a República, por exemplo, né? E era isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Amanhã todo mundo com uma xícara de café, hein? Amanhã não, na próxima aula. Na próxima aula, todo mundo tomando café. Gente, eu só não tomo café de noite, senão eu não durmo. Mas todo mundo pode trazer seu cafezinho. Mas então era isso, então, pessoal. Uma boa noite para vocês. Podem ir para a próxima aula. Meu Deus, o Vitor toma café o dia inteiro. Não sei como ele consegue. Ai, que horror. Só tomo de manhã. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. Para você também, viu, Juliana? Tchau, tchau, Danilo. Tchau, tchau, Vitor. Tchau, tchau, Juan. Tchau, Amanda.